Eu já fui como você, descontente com o meu trabalho, ganhando pouco, infeliz com a minha vida e tendo que aguentar um chefe chato ainda por cima. Que tal ter uma nova fonte de renda em 2023 e começar a ganhar dinheiro de verdade com a internet? Deixei um link na descrição para você aprender a fazer grana como eu faço aqui na internet. Eu acho que vale aqui, Caio, para a galera que está assistindo aqui, falar especificamente que existem diferentes canais para você vender o seu produto. Exato. E isso é algo muito atual, a gente falar sobre isso, porque muita gente que só vende no digital começou a ter um CAC muito grande, um ROI mais longo, e ele começou a achar que aquele negócio não fazia mais sentido. Isso acontece porque a pessoa ela não se dá conta que ele pode vender o mesmo produto por diferentes canais de vendas. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos falar um pouquinho de número. Hoje, investindo algumas, talvez chegando a 2 dezenas de milhões de reais em tráfego na internet. O grupo que eu dirijo, ele tem 8% das suas vendas sendo vendas digitais. Não é que a gente vende pouco digitalmente, a gente vende bastante no digital. A questão é que 92% das vendas acontecem em outros 3 canais diferentes, onde o digital é parte deste processo, é parte deste formato, é parte deste modelo. Isso significa dizer que se eu apenas vendesse no digital, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que a gente vende atualmente. Então, é muito importante, se você tem produtos digitais, entenda, se você está vendendo bem no digital, você pode estar vendendo 12 vezes menos do que você poderia estar vendendo. O que é bom pode ser 12 vezes menos se você estivesse atuando e vendendo em outros canais de vendas. É muito importante a gente aguçar essa curiosidade, essa perplexidade, porque se está bom só no digital, se você tivesse vários canais de vendas. Que a prática tem uma... Eu não sei se eu concordo muito com essa frase, mas dizem que a prática leva à perfeição. Não sei se eu concordo muito com ela, mas o sentido dessa frase é que a prática continuada, ela te deixa íntimo da tarefa, a ponto de você conhecer o processo inteiro. Então, por exemplo, ao fazer uma redação por semana durante um ano inteiro, foram mais de 50 e poucas redações naquele último ano, não é? Isso foi muito importante para mim. Eu virei escritor depois. Sim. Hoje, agora, a gente tem 4 livros que são best-sellers. Eu vendi quase 1 milhão de livros físicos e 19 milhões de livros online. Então, tem quase 20 milhões de livros vendidos entre físico e digitais. Mas, olha só, lá atrás, depois de ter sido reprovado em português, eu fiz uma redação por semana. Agora, sabe o que eu fiz? Acho até uma dica. Eu fiz uma redação genérica. Uma redação genérica. Eu consegui construir uma redação genérica. Uma estrutura, assim. Uma estrutura genérica, que tinha uma introdução genérica. Qual fosse o tema, era a mesma introdução. Eu tinha pequenas modificações, entendeu? Eu já tinha exatamente os pontos para fazer as modificações. Eu tirei 10 na minha redação. No ano que eu fui aprovado, foi 10, foi uma redação 100%. E tinha uma introdução genérica, que tinha poucas diferenças, um meio que eu tinha que desenvolver um pouquinho mais e um encerramento genérico. Era quase uma redação algébrica, né? Eu tinha só que trocar as variáveis e colocava. Agora, através da prática, né? Sim. A prática faz você ter essa intimidade com a coisa a ponto de você conseguir criar alguma coisa genérica. Pois é, acho que de fome eu não morro. Não. Mas o que tu ia falar? Desculpa, Mas eu ia te falar o seguinte, eu acho que é legal falar sempre sobre isso, porque geralmente quem nunca empreendeu e quem está fora do mercado ou deseja começar, o cara sempre pensa que a coisa não tem lógica, sabe? Ele sempre acha que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro. É como se tivessem muitas etapas de fato, existem muitas etapas que ele desconhece. Depois que você trilha, você vê que não tem muito mistério. Então, por exemplo, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter, qual o melhor formato de programa. Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base. Para você manter a sua base engajada, você teria a sua melhor estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos.
tipo de convidado que é mais bacana, o outro cara que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora, você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte, o mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali para o resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência. O Flow criou tendência. Cara, como que foi para você, Flávio, assim, lidar um pouco com o ego ao longo do seu crescimento? Né? Assim, como que o empreendedor deveria lidar com o ego, ou o trabalhador lidar com o ego, e como que talvez isso daqui tenha alguma relação com o quanto você consegue ou não crescer, né, na sua vida profissionalmente? Relação é total. Eu, assim, pela minha experiência, completei 27 anos empreendendo com a WhatsApp esse ano. E acompanhei em grande parte desse tempo franqueados, né? Pessoas que compravam uma franquia, começavam do zero e também foram crescendo junto com a gente. Muitos cresceram, muitos ficaram ricos também, enriqueceram, ganharam dinheiro. E a gente também, eu pude acompanhar, desde um ponto de vista de mentor dessas pessoas, porque eu, como franqueador, mentorava essas pessoas, o comportamento delas diante de várias fases do empreendimento dela. No início, no momento que ela não dominava ainda a técnica, do momento que ela estava aprendendo, do momento que ela ainda não se pagava, ainda tinha que aportar dinheiro, depois a partir do momento que ela alcançava o break-even, depois a partir do momento que ela ganhava lucro, a partir do momento que ela estava ganhando bastante dinheiro, eu via diferentes comportamentos. Então, em geral, a gente observa que quando um empreendedor começa a ter algum sucesso, ele tem duas armadilhas muito comuns. Uma é a acomodação. O cara se acomoda, o cara ganhou a primeira grana e aí daqui a pouco o cara está viajando para o exterior 3, 4 vezes, nenhum problema viajar, né? Mas às vezes o cara está deslumbrado com aquele sucesso que ele está tendo, o cara começa a ter uma vida assim um pouco mais, ganhar um pouco mais de grana, começa a se deslumbrar com aquilo e ele começa a se acomodar, ele começa a viajar mais e trabalhar menos. Em geral, quando o empreendedor se acomoda, o negócio dele fica estagnado e às vezes até retrocede. Mas um outro comportamento também muito comum de quando o cara começa a ter algum sucesso é de ficar arrogante. Então, o ego. O cara começa assim, começa todo mundo dizer para ele, não, cara, você é o cara. Todo mundo puxar o saco dele, pô, você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Chega uma hora que ele acredita, cara, eu sou o cara mesmo. E quando ele cria essa arrogância, ele se afasta um pouco da realidade. Então ele começa a perder os aliados dele quando ele chega na arrogância. Toda aquela galera que ele conquistou como aliado e foi crescendo junto com ele começa agora a desprezar aquilo ali. Começa a não dar a importância que aquilo merece ter e precisa ter para o negócio continuar funcionando. E o cara chega num ponto de arrogância. Eu caí nessa segunda armadilha. E aquela fome incansável todos os dias de ser melhor, sabe? Eu acredito na fome que você disse. Foi aquilo que eu disse, a ambição, né? A pessoa está ambicionando essa fome. Porque essa fome te impulsiona numa determinada direção. Só ela não é suficiente. Claro que não é suficiente. Alguém pode então pega um cara lá da favela e bota ele com muita ambição, ele vai resolver o problema dele? Não, não vai. Ele tem muitos outros problemas para resolver. Mas uma coisa é fato. Tem que ter ambição. Ela não pode faltar. Sem a vontade, não vai acontecer. A pessoa precisa ter vontade. Então, da vontade, a gente vai achar alguma solução que está a nosso alcance. E aí pode ser que alguém ache alguma coisa que ela pode fazer na vida no meio dessa trajetória. Eu não pensei assim, vou vender e vou fazer uma carreira de sucesso de vendas e depois vou abrir uma empresa. Nunca pensei em nada disso. Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha. Eu queria ser independente de casar. E aí a venda, opa, olha isso aqui. Aí vendi, aí fui crescendo, aí me tornei gerente, depois diretor, líder e tal, formei pessoas. Fiquei bom naquilo. Depois eu percebi, cara, isso aqui é um negócio muito importante. Eu com 22 anos, eu pensava, como
as pessoas não dão importância para vendas? Desculpa, Fabi, mas estamos falando de vendas de novo. Como não dão importância para vendas? É o que a gente combinou antes. Não vamos falar de vendas hoje, vamos falar diferente. Não. Não dá. Não deu. Aí, 10 minutos depois. Vendas é a coisa. e aí eu falei, cara, como é que as pessoas não pensam? Porque eu comecei a falar, poxa, com isso aqui, e a Luciana trabalhava na gestão financeira, pô, a gente vai começar um negócio. E aí eu não tinha grana, mas eu tinha vendas. E aí a gente vendeu. E a coisa aconteceu. Aí eu abri uma empresa. Nunca imaginei que abrir empresa, estava eu lá abrindo empresa. Tudo ficou muito simples. Naquele ano, Perini, eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Você pode fazer a prova para a AMAN diretamente? Sim. A própria escola. Eu pensei, eu vou fazer a prova para a escola. Eu podia fazer. Cairia na minha mesma turma. Meu Deus. É verdade. Hã? Então eu saí no terceiro ano, antes do terceiro ano do colégio. Então eu fiz a prova para a escola, me inscrevi, sem ninguém saber, para a prova da escola. E a prova tinha uma primeira fase que matava 90% dos candidatos, que era matemática. Depois tinha uma segunda fase. Falei, eu vou fazer só a primeira fase. Aí fiz a primeira fase e pá, fiquei entre os primeiros lá em matemática. Passei. Pum. E aí fui lá no jornal, não sei se na época era jornal, na minha época, para quem acha estranho o jornal, né? Sai a lista de A classificados lista de lá. classificados no jornal, é lá no Jornal dos Esportes. Lembra aquele rosinha? É da tua época também? Eu não peguei. Não, a gente não pegou Você isso aí. eu sou muito mais velho que você. Só nessas horas que a gente percebe. Aí eu fui lá no jornal, o Jornal dos Esportes era um rosadinho, pegava lá o jornal, aí Flávio Augusto da Silva, peguei a reguinha, botei meu nome, chamei meu pai para um papo. Isso era 1 ano depois da expulsão, tá? Aham. E meu pai sempre falava assim, eu tentava falar para ele assim, pai, eu não queria a Marinha, não tinha nada a ver comigo, foi bom, eu tô feliz, eu tô bem. Pois é, eu tô tentando entender o que você ia falar pro seu pai aí nessa Sabe o que ele história. falava para mim quando eu dizia? Olha, quem não quer, sai, não é expulso. Ele tem um ponto, Era um né? argumento Ele tem um bom argumento. excelente. E eu engoli o argumento e falei, você tem razão. Isso me fez fazer a prova. Fiz, peguei de novo. E era mais difícil na escola, que eram 40 vagas somente, porque a maioria das vagas eram Dos anteriores, de quem já tá lá. já estava no colégio naval. E aí eu levei para ele, sentei, aí mostrei, dá uma olhadinha nisso aqui. Aí ele pegou, o que é isso aqui? Aí, lê aí, pô. Resultado, desaprovados, escola naval. Ele olhou, o que é? Olha aí o nome sublinhado. Flávio Augusto da Silva. O que é isso aqui? É isso que você está lendo. Eu passei no concurso. Ele, mas você pode fazer? Claro que eu posso. É um concurso público. Qualquer um pode fazer. Eu posso fazer. E tá aí. Nossa, é mesmo? Eu falei, então, eu passei, mas eu não vou nem fazer a outra prova. Não vou. Porque eu só quero que você tenha certeza de uma coisa. Eu não estou na Marinha porque eu não quero. E não porque fui expulso. Aí ele, não, meu filho, não precisava, me deu um abraço. Meu relacionamento com ele sempre foi excelente. E eu compreendo perfeitamente a frustração que ele teve lá naquele momento. Mas eu fiz questão de conquistar o meu respeito. Ô Flávio, quais são, assim, pensando num negócio, né? Quais são os principais temas você acha que precisam ser explorados, né, num negócio para que esse negócio seja bem sucedido? Assim? O que você acha que o empreendedor precisa saber em termos de temas? Não, o primeiro tema é o tema modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? É a regra do jogo. Você pode ser um excelente jogador, jogar bem, ser muito competente, mas se você jogar um jogo já fracassado por antecipação, você vai fracassar com muita competência. Então, às vezes, um negócio ele está mal estruturado, ele tem um modelo que não é um modelo favorável, não é um modelo vencedor. Então não adianta você jogar, você pode ser responsável, trabalhador, vender muito, vender pra caraca, mas você está jogando um jogo que o próprio modelo já é um modelo perdedor. Então o modelo é ruim e o modelo faz muita diferença. Na WhatsApp, por exemplo, a gente levou uns bons 10, 15 anos para chegar no modelo. Então era aquele modelo que a gente tinha a precificação exata, o modelo exato, o modelo tributário exato, a forma de contratação, a quantidade de carga horária exata para o aluno, o resultado acadêmico que precisava acontecer e, ao mesmo tempo, a margem. A gente conseguia ter bastante margem. E a parte tributária é muito importante. Não é? Você tem que pensar na parte tributária não na hora de pagar imposto, é na hora de decidir como vai ser o seu negócio.
Tem várias formas de você estruturar o seu negócio de maneira a você garantir mais margem. Então, o modelo de negócio é o primeiro ponto. No modelo de negócios, você já começa a pensar no modelo do tributário, conforme eu já disse, mas você começa a pensar no storytelling da venda. Eu falei aqui, você até brincou, ele não vai trocar esse óculos, a história é muito boa. O Thiago sabe bem o poder da história, né? O storytelling é importante. Vendas começa com storytelling. Qual problema seu produto vai resolver e qual é a promessa que esse produto tem e a efetividade da entrega. Esse é o storytelling. Então, mas você começa a pensar nisso quando? Na hora de vender? Não, negativo. Quando você está desenhando o modelo de negócio. Quando você está desenhando o modelo de negócio, você pode fazer de um jeito ou do outro. Pô, desse jeito tem essa história, desse outro jeito não tem essa história. Poxa, desse jeito é interessante. A história, o argumento de venda que você vai ter. Então, você começa a pensar na venda já no modelo de negócio. E aí, o próximo passo é a venda. Tá. Esse é o segundo tema importante para você ter esse resultado que você falou. A faculdade prepara a pessoa para entrar no mercado de trabalho, para ter uma posição numa empresa, no mercado de trabalho. Essa é a finalidade da faculdade. E diria até que parte delas consegue isso e outra parte nem isso consegue. Não é? Para empreender, não existe assim uma forma estruturada. Então eu também não acredito que alguém vá aprender a empreender sentado numa sala de aula. Ou lendo livro. Ou lendo um livro. Isso pode ser bom, uma aula, pode ser bom um livro, mas não penso que isso seja o principal. Na minha visão, experiência, vendo gente empreendendo, ajudando franqueados a empreender, porque foi uma coisa que eu fiz muito, né? Ajudei, treinei franqueados. Era um cara que não tinha noção de nada e ele aprendia e empreendia naquele modelo que a gente oferecia. Eu percebo que o campo de batalha é a melhor escola, a prática é a melhor escola. E, sobretudo, vendas. Tudo começa com vendas e se complementa com gestão. Por isso, a dupla, quem quer empreender, ter uma dupla de gestão é fundamental. Eu sou um cara de gestão, então você precisa arrumar uma dupla de vendas. 2 caras de gestão vão ficar gerindo as formigas passando em cima da mesa e não vai ter cliente, vai estar olhando um para a cara do outro e vão quebrar. 2 caras de venda abrindo um negócio, vão encher de clientes e os clientes querendo matar ele porque ele não consegue entregar o produto e ele não tem uma boa gestão financeira, não vai conseguir pagar funcionário, o negócio vai quebrar também. Agora, o cara não tem nem venda, nem gestão, aí, meu amigo, não consegue nem abrir empresa. Sim. Então, eu sou um cara de vendas, eu garanto a receita. Você precisa de um cara de gestão do lado. Sou um cara de gestão, precisa de uma pessoa de vendas do outro. Mas eu sou um cara de gestão, posso contratar um vendedor? Vai ser refém dele. Vai ser refém dele. Você deve ser um dono de empresa que vende. E aí sim, você vai ter profissionais que trabalham com você. Olha só, eu tenho profissionais de vendas maravilhosos que trabalham comigo há mais de 20 anos. Mas eles sabem que se eles não venderem, eu vendo. Eles sabem que se eles não performarem, eu vou pegar na mão para performar, porque eu não vou deixar a peteca cair. Eles sabem disso. E é importante que eles saibam disso. Porque por mais profissionais e comprometidos que eles sejam, é importante ele saber que o chefe dele tem bala na agulha, entendeu? É da rua. É da rua. Porque quando ele percebe que o chefe dele não é da rua, é do ar-condicionado, aí ele tá folgadão. E o ser humano precisa disso. Entendeu? Então, como terceirizar algo que é um core? Vendas é core numa empresa. Core é parte do core business, é parte do coração da empresa. Então, se você tem um dono que domina o processo de venda, outro processo de gestão, a chance da empresa dar certo é muito grande.